Você já pensou em ter uma consultoria de saúde e segurança para sua empresa gratuita? Acesse agora o youtube.com e digite lá Healthwork TV, tudo junto, para uma consultoria completa e gratuita. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um grande problema de saúde pública no Brasil, mas também no mundo, que é o traumatismo crânioencefálico, mais conhecido como TCE, principalmente pelos profissionais da área da saúde. O traumatismo crânioencefálico é decorrente de qualquer agressão de força externa capaz de levar a uma lesão anatômica ou algum comprometimento funcional do sistema nervoso central. Ele pode ser decorrente de lesões por impacto de objetos, por exemplo, ou então por aceleração e desaceleração do encéfalo. Lembrar que o crânio é uma caixa que protege o encéfalo e que a aceleração e a desaceleração brusca pode levar à lesão das células do tecido encefálico. Então aí nós temos o traumatismo crânioencefálico. No Brasil existem poucos trabalhos que falam sobre as causas, a epidemiologia do traumatismo crânioencefálico. Com os dados que nós temos hoje, as pessoas mais envolvidas no traumatismo crânioencefálico são os adultos jovens, principalmente os adultos até 40 anos do sexo masculino. E o traumatismo crânioencefálico no Brasil, quase que 80% deles decorre das quedas e dos acidentes de trânsito. Dentro dos acidentes de trânsito, as motocicletas são uma das principais causas. Aqui a gente vai falar pouco sobre projéteis de arma de fogo, tiros. Nós vamos focar no que é mais frequente no Brasil, que são as quedas, principalmente as quedas para você, gestor. O Ministério do Trabalho e Emprego diz que 40% dos acidentes do trabalho decorrem das quedas de altura. E por isso nós estamos falando aqui sobre um tema importante, que é o traumatismo crânioencefálico, e como você, gestor, precisa prevenir esta grande afecção, que causa um comprometimento financeiro para a sociedade, mas também para a sua organização. Um tempo médio de um traumatismo crânioencefálico de leve a moderado, segundo alguns trabalhos da Revista de Neurologia Brasileira, é de 5,5 dias de internação decorrente de traumatismo crânioencefálico. Principal causa, então, quedas e acidentes motociclísticos, acidentes de trânsito, dentre esses os motociclísticos. Para que os acidentes não ocorram na sua organização, e aí inclui-se as quedas, queda da própria altura ou queda de altura. A queda de altura é quando o indivíduo está trabalhando com os pés a 2 metros ou mais do nível. E a queda de altura é quando alguém tropeça, por exemplo, escorrega e cai, principalmente para aqueles ambientes escorregadios, por exemplo, como os açougues, como os necrotérios, por exemplo, entre outros ambientes escorregadios. Você, gestor, tem que pensar em prevenção. Se quiser ter uma empresa perene, se quiser pensar o seu negócio em longo prazo, se quiser ter performance, lucro, prevenção de saúde e segurança dos seus funcionários é o que garantirá a perenidade da sua organização. Então é importante que você, gestor, ofereça a possibilidade da realização das visitas técnicas pelo técnico de segurança do trabalho, pelo engenheiro de segurança do trabalho, pelo médico do trabalho, podendo assim reconhecer os riscos do ambiente, criar mecanismos de proteção, de treinar esses funcionários e entregar equipamento de proteção individual. Então, nós temos que identificar os locais que têm maior potencial de quedas da própria altura ou de quedas de uma altura, e criar mecanismos físicos, inclusive, para que esses acidentes não ocorram, ok? E uma outra vertente é comunicação. Passar para os funcionários a importância de que nenhum acidente é aceitável e passar o conhecimento do que pode acontecer numa situação de queda da própria altura ou uma queda de altura, que pode levar ao traumatismo crânioencefálico, que é muitas vezes mortal. Estima-se, segundo dados aí da Revista Brasileira de Neurologia,
que 1 milhão de pessoas vivam no Brasil com sequelas irreversíveis decorrentes do traumatismo crânioencefálico, que nós já falamos aqui, ocorre nos adultos jovens, né? Na maioria homens, né? Decorrentes principalmente das quedas e dos acidentes de trânsito, aí os acidentes motociclísticos. Essa comunicação do gestor para com os funcionários deve envolver o médico de trabalho, passando esse conhecimento, inclusive para aqueles que usam motocicleta, né? No caso da motocicleta, treinando, passando conhecimento de que a segurança é ativa, né, para esses indivíduos. Esta é uma importante dica que nós damos para você, gestor, porque se houver queda, traumatismo crânioencefálico, vai ter repercussões. Haverá então um bloqueio, né, da produção da sua organização e, consequentemente, aumento de custos que poderiam ser evitados com análise de riscos, a criação de contramedidas para esses riscos e treinar pessoal, comunicar, passar informação para que nenhum acidente seja tolerado, né? E comunicar, passar informação para que os funcionários entendam a gravidade de uma queda da própria altura, ambientes escorregadios, por exemplo, ou então uma queda da altura, um funcionário da construção civil trabalhando em altura, por exemplo. Ok? Traumatismo crânioencefálico é um grande problema, mortal inclusive, o indivíduo cai, fica longa permanência no hospital, volta para casa, volta para o hospital e acaba morrendo por complicações, né? Meningite, por exemplo, é uma das causas, né? Broncopneumonia, em virtude das sequelas, o que a gente chama de morte metatraumática, né? O indivíduo teve um acidente, uma queda, né? Passa 6 meses, 7 meses, 1 ano, ele falece em decorrência de todas as lesões causadas pelo traumatismo crânioencefálico há 1 ano atrás. Então, esse é um assunto sério que você, gestor, precisa levantar, precisa começar a trabalhar diariamente, evitando acidentes do trabalho. Espero ter ajudado você. Se você quer saber um pouco mais, quer uma palestra aí na sua empresa, mande uma mensagem agora para o 999 17 41 20, ou então manda um e-mail para a gente no contato@healthwork.com.br. E assim a gente vai conseguir ajudar você e a sua empresa a evitar doenças e acidentes na empresa. Muito obrigado.